Alô? Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. E eu tive o privilégio de começar lendo aqui hoje a palavra do Senhor, né, uma porção da palavra. Está escrito aqui no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre ele, os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia. Glória a Deus, né? Engraçado que esse versículo aqui está falando assim, né? Não estava, está, né? Eu fiquei, assim, emocionado quando eu li, né? Eu falei assim, né? O principado, o menino, né? O principado está, não estava, e nem vai estar, está. Aleluia, glória a Deus. Vi o pastor, fiquei mais feliz ainda. Graças a Deus, né? Então, era isso. Para começar o culto desta noite, né? Quero agradecer, né, pelas visitas. Tem um pastor ali, que nós amamos muito ele, né? E eu assisto o senhor todo dia pelo Face, que eu vejo lá o pastor pregando, né? Então, é muito bom, né? A gente é a pessoa que a gente ama no nosso meio. Vocês que estão aqui, vocês veio louvar a Deus. Nós viemos cultuar o Senhor, né? Vamos orar a Deus, então. Nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer, Senhor, por esse dia maravilhoso, porque nós estamos aqui, Senhor Deus, reunidos na casa do Senhor para buscar o Senhor, e sabemos que o Senhor está aqui, no nosso meio, Senhor, e venha nos abençoar, Senhor Deus. Que a pregação desta noite, Senhor Deus, seja uma bênção na vida de cada um, Senhor Deus. Cada coisa que for feita aqui, Senhor Deus, que não seja em vão, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que eu lhe peço e agradeço, desde já e sempre. Amém. Deixa eu pedir desculpa aqui para os irmãos, na verdade, para um irmão em especial, uma irmãzinha, na verdade. A Sarinha está com a gente hoje, eu não agradeci a visita dela. Faz tempo que a gente não a vê aqui também. Obrigado, viu, Sara? Deus abençoe. O Van Carlos chegou com a Sarinha, eu não conheci. Quase o tamanho do Van Carlos. Né? Mas que bom. Eu tenho, talvez para a maioria de vocês não saibam não o que é, mas eu tenho fotos em casa guardada. Sabe o que é foto? Foto é uma imagem impressa que a gente fazia antigamente. Hoje ninguém mais imprime foto, né? Tem algumas fotos lá em casa dessas crianças. Não é tanto também, né, irmã? Binóculo, não. Aí só está me tirando, hein? Não é tanto, não. Não é tão velho assim, não. Já é um pouquinho mais. Década de 80, não sou. Binóculo é década de 60 para trás aí, entendeu? Mas tem também alguns binóculos lá em casa, só que já é da geração anterior, que foi passada dos pais para a gente e tal. E então tem umas fotos dessas crianças bem pequenininhas lá, assim, brincando. Hoje, alguns aí já adultos, alguns já casaram, alguns têm filhos, né? E eu estou falando isso não por saudosismo, porque acho que vai encaixar um pouco aqui sobre o que a gente vai pensar juntos hoje à noite. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia aí no Salmo 13. No início assim vai parecer que Salmo 13 não vai ter nada a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje à noite, mas tem tudo a ver. Salmo de número 13. É um salmo não muito extenso.
São 6 versículos. E eu vou pedir para você fazer a leitura comigo de todo o Salmo 13. Amém? Misericórdia. Dá nele Bíblia. Oh, não, brincadeira, Fernando. Ô, Fernando, isso aí é celular, hein, meu? Isso aí é, ó. Clicou, não é espada ao ar, não, hein? Aí, tá vendo? Por isso que eu falo, na nossa época era espada ao ar. Abria a Bíblia assim, folheava. Né, Fernanda? Agora. Salmo 13, todo mundo achou? Vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. E então os meus inimigos dirão, eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Amém? Esse amém de vocês foi fraquinho. Amém, irmãos? Ah, melhorou. Amém e misericórdia ao mesmo tempo, né? Salmo de número 13 é um salmo atribuído a Davi. Muito provavelmente é um salmo em que Davi escreveu num daqueles períodos antes da sua ascensão como rei, quando Davi sofreu várias perseguições, não que ele não tenha sofrido durante o seu reinado também, mas antes de efetivamente assumir o trono de Israel, Davi passou por várias situações de perseguição, de várias formas. E se você não conhece aí a história, a saga de Davi, leia lá, livro dos reis, livro das crônicas dos reis. É extremamente desafiadora a história do rei Davi. E ao escrever esse salmo, muito provavelmente Davi, ele está, de uma certa forma, questionando Deus com relação à sua situação. A sua situação de perseguição, de humilhação, de desprezo. E eu começo a nossa reflexão de hoje à noite fazendo uma pergunta para você, para nós, na verdade. Qual de nós, em algum momento da nossa vida, não se sentiu assim também? Preciso fazer essa ressalva. Talvez, muito provavelmente, não nas mesmas circunstâncias em que Davi. Mas todos nós, de alguma forma, já passou por algum tipo de situação minimamente parecida com essa. Onde nós fomos tentados, muitas vezes, e até cedemos a essa tentação, de perguntar para Deus. Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Até quando o Senhor vai esconder o seu rosto de mim, os seus olhos de mim? Até quando o Senhor não vai me responder? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Qual de nós, mesmo que talvez lá dentro do nosso coração, talvez não verbalizando, mas já não fez essas perguntas para Deus? Eu posso imaginar que a maioria de nós aqui já fez esse tipo de pergunta para Deus. Quem sabe você talvez até nesse momento esteja fazendo esse tipo de pergunta para Deus. Queria pensar um pouquinho hoje à noite, juntamente com vocês, a respeito do quanto nós confiamos realmente em Deus. E a nossa reflexão hoje à noite vai passar por essa ideia de confiança, de fé. E queria usar aqui algumas ilustrações mais contemporâneas para ilustrar que hoje nós vivemos num tempo de muitas, entre aspas, né? A gente hoje vive uma situação bastante confortável, com certeza muito mais confortável que a situação de Davi. Nós vivemos num tempo hoje, por assim dizer, de respostas rápidas, de respostas imediatas. Hoje existem alguns critérios para verificar, por exemplo, a eficácia de uma
de uma instituição, de uma entidade, de uma organização. Por exemplo, o tempo de resposta que um grupamento militar, uma polícia, leva, quanto tempo ela gasta desde o momento em que ela é solicitada até o momento em que ela chega no local onde ela foi solicitada, por exemplo. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Exército, Marinha, Aeronáutica, não importa. A SWAT. Quanto tempo ele gasta para chegar lá no local onde ele foi acionado? Isso é um fator de medição da eficácia, da eficiência. Quanto tempo um socorrista gasta para chegar até o local onde foi solicitado? Falando nisso, eu lembrei, isso faz toda a diferença inclusive de vida e de morte. Alguns dias atrás, eu pedindo aqui oração por um dos meus primos que infartou em casa, à noite, dormindo, e a esposa acionou o SAMU. E o que fez diferença entre a vida e a morte dele é que eles moram a algumas quadras onde tem um grupamento ali do SAMU. Então, eles chegaram lá em questão de minutos, acho que 3, 4 minutos, e isso foi o que salvou a vida dele. Hoje nós vivemos num tempo onde nós precisamos de respostas rápidas. Você provavelmente, quando sair daqui do culto, se você não jantou ainda, você vai ligar lá para a sua pizzaria de preferência e você vai encomendar uma pizza e você vai ficar ansioso olhando para o relógio para ver quantos minutos eles demoram para entregar a pizza que você pediu, não é assim? A gente hoje chegou num absurdo que a gente, dada as comodidades que nós temos, a gente envia uma mensagem de WhatsApp para alguém e a gente fica bravo porque lá não ficou azulzinho. Como? Já faz 33 segundos que eu mandei a mensagem e ele não visualizou ainda. Está online, está online. E não visualizou, não respondeu minha mensagem ainda. Não sei se todos aqui, mas não sei se você é daquele tempo em que você escrevia carta para as pessoas, né? Você mandava carta, ia no correio, registrava a carta, mandava a carta, o carteiro pegava a carta, levava a carta, demorava alguns dias, aí chegava no destino, a pessoa lia a carta, respondia a carta. Isso aí já tinha passado pelo menos uma semana ou mais. E hoje nós nos inquietamos com essa demora nas respostas. A pizzaria, o iFood, a encomenda que você fez. Você faz uma encomenda, uma compra online, e você fica olhando lá o status da encomenda. Já saiu, está a caminho, código de rastreio. Não é assim que a gente fica? Ansioso. Né? Previsão de chegada para o dia tal hora. 10 minutos a gente está lá no portão esperando. E se o entregador demorar 10 minutos, a gente fica bravo. O Uber, você chama o Uber para... Puxa vida, eu chamei aqui o Uber, já tem 5 minutos e o cara não chega. Não é assim que nós vivemos? E a gente pode citar um monte de outros exemplos aí que a gente poderia usar para expressar essa forma de viver que nós estamos hoje. Não estou dizendo que era ruim ou que era melhor, é o que nós vivemos hoje, é o que tem para hoje. E nós precisamos nos amoldar a isso. Mas sabe qual que é o grande problema? É que essa nova forma aí de convivência que nós temos, de nós vivermos, de respostas imediatas, nos leva a pensar também que Deus também precisa agir assim conosco. Davi provavelmente está muito impaciente aqui com Deus, dada a sua aflição. O salmista, lá no Salmo 46, ele também fala dessa forma, quando ele fala lá no Salmo 46, versículo 1, esperei com paciência no Senhor. Hoje nós não temos mais paciência para esperar. As nossas orações feitas a Deus hoje são como mensagens de WhatsApp. Deus está online, ele já viu aqui, estou vendo que ficou azulzinho aqui, por que Deus não responde? Nós não somos assim muitas vezes? A mãe mandando uma mensagem para o filho mandando uma mensagem para a mãe, os familiares trocando mensagens. Nós queremos respostas imediatas. Sabe, irmãos, que esse conceito dessa necessidade que nós temos hoje de respostas imediatas pode ser muito perigoso para as nossas vidas. Inclusive para o nosso relacionamento com Deus. Porque Deus não acompanha
a evolução dos tempos. Não porque Deus seja um atrasado, mas porque Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor do tempo. Ele não se sente obrigado a nos responder na hora em que nós queremos, na hora em que nós achamos que Ele deve nos responder. Davi, segundo o próprio Deus, era um homem segundo o seu coração. Foi o próprio Deus quem disse: eu escolhi para substituir um homem segundo o meu coração. No entanto, Deus aqui não se sente na obrigação de responder às inquietações de Davi imediatamente. Essa vida corrida que nós levamos aqui, nos leva a vivermos dessa maneira. É por isso que nós hoje adoecemos tão facilmente, mais cedo do que antes. Nós estamos ficando mais velhos, mais rápido, no sentido de cansaço mesmo. Nós não fomos programados para viver nesse fluxo de atividades que nós vivemos hoje, de informações. As informações hoje, elas passam muito rápido. O que aconteceu ontem já é coisa antiga. As informações, elas mudam muito rápido. E nós corremos o risco de achar também, como eu já disse, que na vida espiritual, na nossa vida com Deus, no nosso relacionamento com Deus, esses princípios também devem ser aplicados. Não devem. Deus continua sendo o Senhor do tempo. Deus não trabalha com respostas imediatas. Deus não é um atendimento speed, como muitos serviços que tem por aí, que nós enviamos a mensagem e em seguida nós achamos que ele já está demorando para nos responder. E por quê? Por que eu digo que é perigoso isso? Porque esse tipo de comportamento, de pensamento, de mentalidade, pode nos levar a uma série de interpretações e ações equivocadas e perigosas. Nós podemos achar que Deus não nos ama, se nós pensarmos dessa maneira. Se Deus me amasse, Deus já teria resolvido o meu problema. É que nós esquecemos que Deus ele não é um autoatendimento, onde você chega lá, digita o que você quer e o pedido é computado, registrado, e no próximo guichê você recebe aquilo que você pediu. Deus tem planos que muitas vezes diferem dos nossos planos. Deus faz um planejamento que não necessariamente é o nosso planejamento. Nós planejamos algumas coisas, mas isso não quer dizer que Deus precise acatar o planejamento que nós fazemos. Deus é o Senhor não só do tempo, mas o Senhor da história, o Senhor da igreja, o Senhor da humanidade, é o Senhor de tudo. Eu conheço, e você provavelmente deve conhecer também, muitas pessoas decepcionadas com Deus, porque acham que Deus não fez aquilo que elas queriam, do jeito que elas queriam, no tempo que elas queriam. Sabe o que é isso? Reflexo da sociedade moderna. As pessoas hoje pensam assim. Aliás, me permita dizer que acreditar em Deus hoje... Como assim? Deus. Século 21, você acredita em Deus? Ou pelo menos as pessoas não acreditam no Deus da Bíblia, né? Cada um edificou aí um altar com um Deus específico para si. O Deus da vez aí é a ciência, né? Hoje a ciência tem resposta para tudo. E as pessoas esquecem também que Deus é inclusive o Senhor da ciência. Todo conhecimento já feito, toda descoberta já feita, não foi invenção humana. Foi invenção, permita aqui a expressão invenção, criação de Deus. O homem simplesmente está descobrindo algumas coisas que Deus criou. Mas você provavelmente deve conhecer pessoas assim, que desistiu da fé, dos preceitos, dos valores, porque entendem que esse tipo de comportamento com relação a Deus não se aplica mais à sociedade moderna. Estávamos conversando hoje à tarde aqui na escola dominical, eu citei aqui, hoje o pensamento da vez hoje, já que a gente está prestes aí a um evento político de
de expressão nacional, tem muitas pessoas hoje se declarando progressistas, inclusive cristãos, porque, não sei, talvez seja inconsciente de alguns, espero, talvez fosse melhor, acreditam que a ciência tem a resposta para tudo, que a ciência é o progresso, a evolução, mas é um velho engodo com uma roupagem antiga, isso não é a primeira vez. Mas as pessoas esquecem, eu estou me falando aqui, aqueles que professam fé em Deus, esquecem que, por exemplo, quando você se autodeclara um progressista, pelo menos esse é o pensamento de quem se auto assim declara, é a pessoa que, por exemplo, defende o direito do aborto, de interromper uma gravidez, de tirar a vida de um ser vivo. É óbvio, né? Não dá para tirar a vida de um ser morto. De tirar a vida de um ser humano, que apoia, por exemplo, liberação de drogas e tantas outras coisas. O outro aspecto também tem os seus valores esquisitos. Mas isso é reflexo de que nós estamos vivendo hoje com um pensamento na expectativa daquilo que homens podem fazer. Porque nós achamos muitas vezes que Deus não pode satisfazer aquilo que nós ansiamos, aquilo que nós necessitamos. E isso é um grande perigo, irmãos. Nós precisamos urgentemente, talvez fosse mais legítimo nós perguntarmos para Deus, assim como Davi: Senhor, olha aqui para nós, olha a situação que nós estamos, mas perguntar para Deus. Porque Deus é o Senhor. É Ele quem tem a capacidade de fazer todas as coisas. Então, essas interpretações e essas ideias pseudocientíficas e modernas, elas podem ser perigosas. Deus, ele trabalha com planejamento. E as respostas podem ser rápidas, né? Deus pode dar uma resposta rápida, mas a execução pode ser de curto, de médio ou de longo prazo. E a gente tem vários exemplos na Bíblia. Nós vivemos numa sociedade, aqui quem mora em São Paulo, por exemplo, né, aqui, São Paulo é uma cidade, São Paulo, mas aqui município, Imbu, Taboão também. Estado de São Paulo, isso aqui é uma cidade dormitório. A gente vem para casa só para dormir. Você sai de casa às 6 horas da manhã, trabalha até às 5, vai para a faculdade, chega em casa às 11h30, meia-noite, dorme e acorda no outro dia. E essa loucura a semana inteira, não é assim para a maioria de vocês? A gente não tem mais vida. Vida social, qualidade de vida. Mas qual que é o reflexo disso também? Que nós queremos ter mais. Nós queremos ter mais conforto, porque aquela televisãozinha pequena que a gente tinha lá na sala, ela já não está legal mais. A gente tem que comprar uma... Quantos? 55, 5G, 4K e por aí vai, com controle de voz, não é? Com ar-condicionado, com... Mas aí a gente faz isso e põe lá, mas aí a gente tem que trabalhar mais para pagar isso. E ao trabalhar mais, a gente não tem mais tempo para nós mesmos, para a família, para os amigos, e nem para a igreja, muitas vezes. Nós achamos que nós temos necessidades que não são exatamente as necessidades que Deus planejou para nós termos. Então a gente vive nessa loucura. E a gente vai sendo engolido por isso. E a gente acaba achando muitas vezes que Deus não está nos acompanhando nessa caminhada nossa, mas Deus está. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus e entender que, mesmo quando Deus não está nos dando uma resposta favorável, se nós cremos nele e confiamos nele, ele continua caminhando conosco, agindo em nosso favor. Nós temos alguns exemplos na Bíblia, vou dar aqui alguns exemplos genéricos e depois vou dar alguns específicos. Por exemplo, nós cremos, somos criacionistas, cremos num Deus criador, certo? A Bíblia diz que Deus criou o mundo em quantos dias? Melhor. 6 no 7º, lazer. Não brinca, não é lazer. Olha só, por que Deus criou o mundo em 6 dias? Ele podia criar em 1 minuto. Deus poderia simplesmente ter dito assim: haja tudo. Puf, acabou.
Aí poderia dizer, nos 6 minutos Deus criou o mundo, no 7º, a partir do 7º ele descansou. A ideia de descansou não é que Deus estava cansado, exausto, e ele sentou lá no sofá e falou, ufa, deu trabalho. É que Deus cessou de criar. Criou tudo que tinha que ter criado. E descansou. Mas ele não poderia ter feito isso numa tacada só? Ele é Deus. Ele poderia ter feito... Ele não precisava nem ter dito nada, ele poderia ter pensado assim. Haja. Acabou. Ouve. Nós cremos assim, pelo menos, né? A Bíblia ela não começa fazendo uma defesa da existência de Deus. A Bíblia começa dizendo assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Não tem lá uma teoria assim, olha, é possível, é provável, segundo evidências, segundo achados arqueológicos, é possível que tenha existido um ser, que exista um ser supremo. Na Bíblia não começa assim, não é uma defesa da existência de Deus, é uma afirmação. E aí depois, nos próximos capítulos lá de Gênesis, o autor vai dizendo como Deus fez essa criação, mas Deus poderia ter feito... estalar de dedo se ele quisesse. Porque ele não está preso a tempo e espaço, ele é todo poderoso, ele poderia ter feito isso. Tem outros exemplos genéricos na Bíblia também, não vou aprofundar muito nisso. A revelação de Deus, como é que Deus? Nós cremos também em revelação. Nós cremos em revelação e não em adivinhação, isso, boa palavra. Profetar, é isso. Nós cremos que Deus se revela. E o que nós conhecemos de Deus, nós só conhecemos porque Ele quis mostrar para nós. A ideia é essa, trocando em miúdos. Mas isso que teologicamente nós chamamos de revelação, foi feito de forma gradual. Deus não se revelou de uma vez também. Por revelação progressiva. Através da sua própria criação, os céus, não é o que o Salmo 19 diz, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento, obra das suas mãos. Criação está aí. Para quem quiser, se acha que é evolucionismo e outras teorias aí, fica à vontade, mas precisa ter muita fé para isso e eu não estou preparado, não tenho tanta fé para crer que uma explosão do nada trouxe à existência tanta coisa com tanta riqueza de detalhes. Deus criou e Ele se revelou através da sua criação. Mas aí Ele começou a revelar também oralmente, através dos profetas. Aí, lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz que, havendo Deus falado de muitas formas e de muitas maneiras, nos últimos tempos nos falou através do seu Filho Jesus. Jesus vem na plenitude dos tempos, como é dito lá em Gálatas, capítulo 4. Jesus é o ápice da revelação de Deus, e tudo aquilo que Jesus ensinou, praticou, viveu... não tudo, mas aquilo que ele julgou importante, interessante, ficou registrado para nós, a revelação de Deus. E hoje nós temos os escritos, chamados escritos sagrados, a Bíblia, onde nós temos a revelação de Deus. Mas também foi de uma forma progressiva. Os estudiosos dizem que levou pelo menos 1.600 anos para que todo o material que nós temos hoje como escritura sagrada fosse... feito, produzido, registrado, avaliado e chegasse às nossas mãos como está hoje, pelo menos isso. Deus poderia ter feito também assim? Haja Bíblia, e houve Bíblia, ou haja revelação, mas Deus não fez. Por quê? Porque Deus, Ele planeja as coisas, Deus não está com um pingo de pressa, irmãos. Deus não está com um pingo de pressa de fazer nada. Às vezes nós achamos que as coisas estão fora de controle, e essa é a indagação que muitos que não querem crer em Deus levantam. Se Deus é bom, por que a Rússia está lá devastando a Ucrânia, por exemplo? Por quê? Mas é Deus que está lá invadindo a Ucrânia e devastando? Não tem nada a ver com a ação de Deus ali. Mas Deus está permitindo, é claro, Deus está permitindo, mas não é ação de Deus. Não tem a ver com vontade ou não vontade de Deus. Deliberação humana, não é? É o pecado, consequência do pecado, orgulho, egoísmo, ganância, e etc, etc. Então, não dá para a gente jogar a culpa em Deus. Deus continua no controle das coisas. A manifestação do próprio Jesus, como eu já disse aqui, Gálatas capítulo 4, não lembro o versículo aí, se alguém puder localizar para a gente aí, mas lá Paulo fala assim, vindo a
plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Essa expressão quer dizer que veio nem antes e nem depois, veio na hora certa, veio quando tinha que ser. Ou seja, quando o tempo se completou, o tempo que Deus havia determinado. Estou falando isso aqui de maneira bem genérica. Então, Deus está no controle do tempo. E isso mostra para nós que nós não precisamos ficar ansiosos, ou preocupados, ou temerosos, ou com medo. Não, Deus falou, Ele não vai cumprir. Jesus disse que ia voltar e não voltou ainda. E agora? Vai ter eleição, e agora? Está tendo guerra, e agora? Calma. Sossega. Deus está no controle da história. Talvez nós, como igreja, nós devêssemos orar mais com relação a essas coisas, porque, vamos fazer aqui o meia-culpa, a gente não ora como a gente deveria orar como igreja. Talvez você ore na sua casa individualmente, legal, bom, isso mesmo. Mas a gente deveria, como igreja, se mobilizar mais para interceder por essas coisas que estão acontecendo no mundo. O caos que está na sociedade que nós vivemos hoje, não só a brasileira, mas de uma maneira geral, de uma distorção de valores, onde você não pode abrir a boca para falar mais nada, senão você pode ir preso a qualquer hora. Será que a igreja não tem uma parcela de responsabilidade nisso também? Porque nós estamos preocupados com o quê? Bem-estar. Inclusive usando, às vezes, versículo bíblico como desculpa. Nunca esqueço de um curso que eu fiz, onde o professor ele dizia assim: as coisas estão como estão porque o ser humano quer o que ele quer, do jeito que ele quer e na hora que ele quer. Nós não estamos nos preocupando muito com o que Deus pensa a respeito. Não é à toa que Isaías diz lá no capítulo 55, versículo 8, não são os meus pensamentos os vossos pensamentos. Nós não pensamos como Deus pensa. Mas, se somos cristãos, não deveríamos pelo menos nos aproximar do pensamento de Deus? Afinal, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Nós pensamos no quê? Nos nossos interesses mesquinhos e imediatos. E é por isso que muitas vezes as coisas acontecem, não é porque Deus nos esqueceu, ou porque Deus nos abandonou, ou porque Deus lá está ocupado com muitas coisas para fazer. É porque nós tomamos, muitas vezes, decisões contrárias à vontade dEle. E aí Deus permite que certas coisas aconteçam. Deixa eu dar alguns exemplos aqui de paciência, né, de esperar na vontade do Senhor. Tem vários aqui, vou citar só alguns brevemente. O Moisés, vamos citar aqui Moisés. Todos lembram da história de Moisés, né? Até quem não é crente conhece a história de Moisés, né? Joquebede, tem as musiquinhas feias que fazem aí com a Joquebede, coitada, né? Mas releve isso aí, esquece. O Moisés lá, que sobreviveu ao massacre de crianças, foi criado lá no palácio de Faraó, como filho da filha de Faraó e tal. E aos 40 anos, Moisés, ele descobre quem ele é, pelo menos é mais ou menos assim a história, e aí ele tem que fugir dali. E aí que interessante, desde o ventre da mãe, Moisés já estava escolhido para ser o homem que iria libertar o povo lá do cativeiro do Egito. Agora, que interessante, Moisés sai lá do Egito com aproximadamente 40 anos. Quanto tempo demora para Moisés voltar e libertar o povo? Mais 40. Ou seja, Moisés volta lá com aproximadamente 80 anos. O que é isso? Se fosse eu, não aguentava esperar um ano. Deus está de brincadeira comigo. Acho que eu tenho tempo para perder. Nós não somos assim? Nós somos. Eu sou e você é também, que você não está querendo reconhecer. Nós pedimos uma coisa para Deus de noite e de manhã a gente acha que vai estar em cima da mesa. Às vezes pode ser que aconteça isso, mas normalmente não é. Porque os nossos desejos, os nossos anseios, não são os únicos. Há uma trama de coisas acontecendo no mundo, e em todas essas coisas acontecendo, Deus tem planos e tem propósitos. Você provavelmente já ouviu aquela ilustração da coxa de retalho, né? Se você nunca ouviu, faz de conta que é surpresa, você está ouvindo pela primeira vez, faz cara de espanto, fala: "Oh, pastor, que ilustração legal." O pastor, depois de um certo tempo, começa a repetir ilustração, né? O agir de Deus, muitas vezes, é como não é coxa de retalho, é bordado. O bordado de Deus, né? Quem faz bordado aqui das irmãs? Sabe que é bastidor, né?
O que é bastidor? Isso, é um suporte lá, um objeto onde fica preso a peça, você vai bordando. Agora, olha que interessante. O bordado ele tem duas faces, não tem? Tem a face ali do trabalho onde está sendo feito e tem o verso dele. Como que é um lado e o outro? O lado lá que está sendo trabalhado é a coisa mais linda, não é? Um desenho, uma paisagem. E atrás, como que é? Um monte de ponta de linha solta, linha misturada. É feio, pronto. É feio, não é bonito. Isso ilustra mais ou menos a ideia de que é como se nós estivéssemos olhando de baixo para cima e nós estamos vendo a parte de baixo do bastidor, assim, ó, a parte feia. E nós não estamos vendo a parte de cima, mas Deus está vendo. Porque é Ele quem está fazendo o trabalho. E aí nós achamos, muitas vezes, que Deus não sabe o que Ele está fazendo. Olha lá o que Deus está fazendo, que negócio feio. Moisés foge lá porque podia ser morto. Quando ele volta também para levar o povo, esse trabalho dele foi fácil ou foi difícil? Eu não queria ser Moisés. E aí a Bíblia diz ainda que Moisés era homem muito manso. Demorou um tempo para ele ficar manso, né? Porque quando ele saiu do Egito, ele não era tão manso assim. Mas 40 anos no deserto, amansa qualquer um. Essa mensagem do deserto aqui dá outra mensagem. Mas, assim, às vezes nós passamos por desertos para sermos amansados. Porque somos autossuficientes demais. Achamos que sabemos tudo e que temos todas as respostas. E aí Deus fala assim, essa é onde eu vou te colocar. Vou te deixar lá 40 anos no deserto. Antes de você fazer o que você... misericórdia? Ué, nós amamos a Deus ou não? E se Deus fizer isso? Como é que lá o profeta Abacuque diz? Ainda que a figueira minta, que a oliveira minta, que não haja gado no curral. E aí? Quero ver crente nessa hora aí. Não estou dizendo que eu sou, tá bom, irmãos? Talvez eu vá reclamar também, assim como Davi reclamou. Mas o importante que nós não podemos perder de foco é que Deus não perdeu o controle. Mesmo que para nós pareça, Deus não perdeu. Deus está no controle de tudo. Então, o próprio Davi que eu mencionei aqui, vocês lembram também da história de Davi? Até quem não é crente sabe da história de Davi, né? Davi, após ser ungido rei, ele assumiu o trono aos 30 anos de idade. Mas, você sabe com quantos anos aproximadamente Davi foi ungido rei? Dizem os estudiosos, os historiadores, com mais conhecimento aprofundado, que por volta de 17 anos. Quantos anos ele esperou para se tornar rei? Conta de padaria, 30, 17, 13 anos. E aí, o cara está ungido rei já. Acho que qualquer um de nós fala, ô Saul, dá licença aí. Eu chegava chutando lá a canela de Saul, não é? Dá licença, eu fui ungido rei lá, ó. Samuel foi lá, me ungiu rei, dá licença aí que agora eu sou o dono do negócio aqui. O que acontece com Davi depois que ele é ungido rei? Ele começa a ser perseguido. Eu gosto, às vezes, de pensar assim, que Deus ele tem um senso de humor muito refinado, às vezes. Tem coisa que a gente não entende. Como assim? Deus escolhe o rapaz para ser rei, tudo bem, a idade, talvez, mas tem outras histórias de reis com menos idade. Como unge e depois não deixa ele ser rei, só depois de 30 anos? Para quê? Davi precisava ser trabalhado em algumas áreas da vida dele. Assim como eu preciso e assim como você precisa também. Muitas vezes as promessas de Deus vão parecer não fazer sentido para nós, está demorando. Como assim? Estou aqui nessa igreja já há 20 anos e ainda não vejo acontecer nada. Está difícil. Está complicado. Foi Deus que prometeu para você? Então continua firme. Continua firme. Deus prometeu que ia salvar a minha família, e agora já sou crente aqui há não sei quantos anos e nada. Foi Deus que prometeu para você? Se foi Deus, fica firme, que Ele vai cumprir a promessa dEle. Talvez o nosso tempo demore, mas o de Deus não. É o trabalhar de Deus, não é o nosso, irmãos.
Nós precisamos tão somente nos colocar nas mãos de Deus e dizer, como nós dissemos aqui, né? Eu tenho um medo tão grande de falar isso, irmãos. Vou confessar para vocês. Eis-me aqui. Eu tenho medo de falar, não vou mentir para vocês, não. É muita responsabilidade. Eis-me aqui. Mas até que página? Até a página 2, até a página 3? Mas acho que a gente precisa ousar, sem dizer, Senhor, eis-me aqui. Mesmo a gente sabendo que a gente não, por nós mesmos, a gente não pode fazer nada. Porque se a gente também se acovardar com tudo, a gente nunca vai fazer nada, irmãos. Tem algumas coisas na vida da gente que a gente tem que fechar a cara e ir para cima. Às vezes o negócio está feio, o pau está torando, como a turma diz por aí, está pegando, o negócio está... Fecha a cara e vai para cima. Deus está mandando? Vai para cima. Foi assim com Moisés, foi assim com Davi. Vou dar um outro exemplo bem conhecido aqui. José, quem não conhece a história de José, o menino lá, José, que os irmãos tinham inveja dele, foi vendido como escravo, né? Chega lá, ele vai trabalhar na casa de um homem, é acusado falsamente, é preso, né? E também, mais uma vez, dizem que ele tinha por volta de 17 anos, talvez 18 nessa época aí, e ele havia tido um sonho, lembra lá do sonho de José e tal, mas só que José passa lá no Egito, entre prisão e aquela coisa toda, 13 anos, esperando acontecer. Mas um belo dia do nada, alguém que está preso lá junto com ele tem um sonho. E o sonho do outro lá foi a chave de José para ele viver o que Deus tinha prometido para ele. Agora, pensa num menino fiel a Deus. 17 anos, cheio de hormônio. Podia pegar quem ele quisesse lá, né, as egípcias. Aí vem a mulher do patrão dele dando em cima dele. A Bíblia não fala se era feia, se era bonita. Mas o moleque era fiel a Deus. Por quê? Porque confiava na promessa de Deus para a vida dele. Será que foi fácil ficar preso, como José ficou? Imagina a tristeza no coração daquele menino, fui vendido pelos meus irmãos. O que eu acho maravilhoso na história de José é que quando ela chega lá no finalzinho do livro do Gênesis, quando ele tem um encontro com seus irmãos, e os irmãos morrendo de medo, falam, agora estão ferrados, o Zé vai pegar a gente, o Zé vai acabar com a gente. Aí o Zé fala assim, o Zé porque eu tenho intimidade, tá, irmão? Desculpa, o José. O José fala assim, meu, fica tranquilo, ó, Deus sempre esteve no controle, importava eu vir para cá, porque Deus tinha um plano não só para a minha vida, não só para a vida da nossa família, mas para Israel e para todo mundo. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Isso é confiança em Deus ou não? Alguém que sabe esperar. O próprio ministério de Jesus, aí vou finalizar com esse exemplo, que é o melhor de todos, talvez, aí. Jesus ele só inicia o seu ministério terreno com 30 anos de idade. Lógico que tinha lá as implicações da lei, né, que alguém só podia ser reconhecido como rabi, como mestre, como sacerdote a partir de uma certa idade. E Jesus se enquadra nisso e espera. Mas ele não é o próprio Deus encarnado. Ele não podia já com 18 anos chegar lá chutando tudo e falar, dá licença, que agora eu vou mandar nessa bagaça aqui, acabou para vocês, romanos. Nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. A família dele não confiava nele, não acreditava nele. Os seus compatriotas, os seus conterrâneos. Os próprios discípulos de Jesus abandonaram ele quando ele foi preso e crucificado. Mas a passagem que eu acho importante, muito interessante com relação a essa questão de esperar, é quando Jesus está lá quando ele faz seu primeiro milagre, lá em Caná da Galileia, e aí a mãe de Jesus vai falar para ele, ó, acabou o vinho. E Jesus fala, e com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Não está na hora de eu fazer nada. Mas acaba fazendo. E semana passada eu compartilhei com os irmãos aí eu fico... Camarada aí, um líder de uma grande mesmo, hein? Milhares de pessoas. A pregação dele era o seguinte, que Jesus não deveria
ter feito o milagre que ele fez lá em Caná da Galileia. Por quê? Olha qual que é a pergunta dele. Que benefício aquilo trouxe para a humanidade? Mas esse tipo de pergunta, irmãos, é mais ou menos igual a pergunta que Judas fez para Jesus, quando aquela mulher quebra o vaso de alabastro na cabeça dele. Judas fala que não, que desperdício, né? A gente podia vender esse perfume e alimentar os pobres. Ele não estava preocupado com os pobres. Ele estava preocupado com mais dinheiro entrando na bolsa para ele poder roubar. É isso que ele estava preocupado. Você acha que Judas estava preocupado com os pobres? Jamais. Mas Jesus esperou também o seu momento. Se há alguém que não precisava esperar nada, era Jesus. Ele não é Deus, ele não é o Filho de Deus. Ele se submete àquela vituperação, aquela vergonha, aquele escárnio. Tiraram a roupa dele, espancaram, ele andando seminu naquelas ruas ali. As pessoas cuspindo nele, zombando dele. E por que Jesus permite tudo isso? Porque tinha um plano maior. Um plano maior. Se Jesus não tivesse suportado aquilo, irmãos, eu e vocês estávamos com passagem comprada para o inferno sem escala. Todos nós, sem exceção. Era necessário que Jesus obedecesse a Deus. É por isso que ele espera um momento determinado por Deus, conforme a própria Escritura dizia. Qual que é a lição que nós temos que tirar de tudo isso, irmãos? Que há um tempo determinado para todas as coisas. Citando rapidamente aqui o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um dos expoentes do Novo Testamento, dos livros que tem lá. Ele escreveu 13, as 13 cartas, pelo menos, Paulo escreveu. E Paulo, depois que ele se converte, ele vai lá para a Síria, para o deserto da Síria, da Arábia, e ele passa pelo menos 14 anos lá, sem ninguém saber quem ele é. Ninguém sabia quem era Paulo. Quando ele volta, ele tem dificuldade, inclusive, para ser aceito como apóstolo. Porque ele não era um expoente, ele não era Pedro, Tiago, João, Barnabé. Ninguém fez musiquinha com Paulo. Pedro, Paulo, José no barquinho. Não, é Pedro, João e Tiago. Quem era Paulo? Ninguém conhecia. Mas quando foi o momento dele, Deus o levanta para ser o cara que foi. Que registrou para nós termos hoje referência como igreja. No tempo de quem? De Deus, não de Paulo. Paulo precisava aprender, ele precisava se desvencilhar daqueles conceitos que ele tinha na sua cabeça, como fariseu, como um perseguidor da igreja. E ele esperou que tudo isso acontecesse. Dá 2 exemplos finais aqui para a gente concluir com uma oração. Dia 9 agora de julho, dia 9, aniversário da Marley. Nunca esqueça a data, porque é aniversário dela. 9 de julho, completaram-se 21 anos que a gente está aqui no Jardim dos Morais. Nossa, me sinto um velho, hein? De verdade. Me lembro, no primeiro dia que a gente chegou aqui, assim, eu olhei para a Marley lá, senti uma lágrima correndo do olho dela. Gente, pensa num lugar feio. É meio feio ainda, mas melhorou bastante. Mas pensa aqui, quem lembra? A Gleides lembra, a Jussara lembra, Mãe Vitorina. Isso aqui era feio, não é, irmão? Ó, aqui quando era calor, pó. Quando chuva, lama. Ah, não fala de sapo, não, irmã. Pula essa parte aí. Inclusive, se Deus permitir, no domingo que vem, nós vamos fazer um culto de gratidão aqui de 21 anos, agradecer a Deus pelo nosso tempo aqui. Já vai comprando salgados aí. Mas sabe, quantas e quantas vezes deu vontade de ir embora daqui, irmãos? Porque era difícil, ainda é. E quantas pessoas não chegaram para a gente e diziam assim, o que você está fazendo aí, você é louco? Eu não sabia o que responder, eu simplesmente dizia assim, olha, estou aqui porque Deus mandou ficar aqui, por enquanto. Não é assim, às vezes? É loucura para os outros. Mas se a gente entende que Deus é soberano, se Deus foi soberano na vida de Moisés, de José, de Davi, Ele não é soberano sobre a minha vida e sobre a sua vida também? Então nós precisamos entender que nós vamos esperar o tempo que tiver que esperarmos.
Eu me lembro também do meu primeiro ano no seminário. Além dessa questão de estar no trabalho aqui. Quando eu vim para cá, para o Jardim dos Moraes, eu estava no primeiro ano do seminário, o pastor René, que já estava no segundo, né? Você foi um ano antes? Já estava mais... eu já era calouro ainda. E aí eu lembro que começa aquela turma no seminário assim, 10, 20, aquela empolgação. Aí o primeiro ano sai metade. Faz aquela limpa, se bate aquele vento, leva metade embora. Eu sei que quando nós terminamos o curso lá, dos que começaram, que era uma sala, tinha bastante alunos, 2 se formaram. Eu e mais um, eu e o pastor Felipe. E aí eu fico pensando, lembrando algumas coisas, que tinham uns colegas lá, uns irmãos, que hoje não estão nem no ministério e nem servindo a Deus, estão mais. Mas sabe como que eles eram? Pessoas críticas. Eu chegava lá no seminário e falava assim, meu pastor não sabe de nada, eu é que sei. Quando eu sair daqui, eu vou transformar o mundo. Eu ficava assim com medo, né? Eu já tinha uma certa idade, eu não tinha muito essa empolgação de jovem, já tinha mais de 30 anos, ficava só olhando assim. Mas aí você vai percebendo que os caras vão saindo, e daqui a pouco larga a família, larga os estudos, daqui a pouco larga a fé, não está mais servindo a Deus. Sabe por quê, irmãos? É vontade da carne. Não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém. Quantas vezes eu tive vontade de desistir também? No meu último ano de seminário, eu tive um problema sério de saúde. Fui internado aqui no pronto-socorro do São Marcos, porque um dia lá infartei. Tinha 35 anos, sou hipertenso até hoje. Deu vontade de desistir. Eu falei para a Marli assim, vou parar, não estou aguentando. Saía daqui 5 horas da manhã para chegar às 7 horas lá na Vila Mariana. Aí ela falou, você vai parar agora o último ano, se esforça. Gente, vou falar para vocês, tinha dia que eu saía daqui assim, ó. Com 35 anos, imagina agora. Mas fui, concluí, terminei o curso. Aí depois passou alguns anos, Deus me deu a oportunidade de estudar mais um pouquinho, fazer outras coisas. Mas sabe, tem a ver com perseverar, se esforçar. Porque tem gente que quer tudo para ontem, para hoje. Tem gente que se converte hoje, já acha que sabe tudo, já quer dar ordem para Deus. Já acha que Deus está demorando demais para fazer o que tinha que fazer. Irmãos, Deus vai fazer o que tiver que fazer na hora que Ele quiser fazer e do jeito que Ele quiser fazer. E se Ele quiser fazer. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se nós entendemos que Ele é Deus, nós vamos aceitar isso e continuar louvando a Ele, servindo a Ele. Porque o que Ele tinha de fazer por nós, Ele já fez. Irmãos, a coisa mais preciosa por nós, Deus já fez. O que foi? Ele mudou o nosso destino eterno. A gente estava indo para o inferno, a gente não está mais. O que vier da agora para frente, não sei para você, mas para mim é lucro. O que vier daqui para frente é lucro. Nada mais importa. É lógico que se vierem outras coisas, amém. Mas se não vierem, amém também. Deus continua sendo Deus. E eu não vou desistir da minha fé em Deus, não vou desistir da minha confiança em Deus, por causa das minhas frustrações. Porque sabe o que acontece muitas vezes? Nós reclamamos muito das coisas, e quando nós reclamamos, nós estamos reclamando de nós mesmos. A Bíblia diz, de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Nós não nos conformarmos com a forma como Deus está fazendo as coisas. Mas, confia no Senhor. Os pensamentos que Ele tem a vosso respeito são pensamentos de paz e de bênção. Pastor, está demorando. Não está nada. Deus está preparando a coisa para você aí de uma maneira como você nem imagina. E quando vier, você vai falar assim, puxa, que bom que veio agora, do jeito que veio, da forma como veio, porque talvez se viesse antes eu não tivesse maturidade ou experiência, ou enfim. Não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Tem muitas outras coisas em jogo. É aquele jovem que fala assim, puxa vida, aqui, não arrumei namorado ainda, não casei, talvez Deus está te livrando de alguma coisa. Fica em paz. Fica em paz. Deus está te dando. Grande é o livramento, meu irmão, minha irmã. Deus está te dando. E na hora que chegar o momento de vir, vai vir e acabou. E vai vir o melhor de Deus para a sua vida.
Que tipo de relacionamento nós temos com Deus, irmãos? É o relacionamento de cliente? Tem muitas pessoas que são como clientes. Deus é o chefe lá de cozinha, e nós somos o cliente que está na mesa, que fica insatisfeito com tudo que Deus manda. Nós somos servos. O servo não pode saber mais do que o seu senhor. O servo não conhece nada melhor do que o seu senhor. Nós precisamos resgatar essa ideia, esse conceito. Hoje tem muita gente aí com um conceito distorcido a respeito de Deus. Deus não é nosso criado. Deus não é nosso empregado. Aquilo que nós fazemos para Deus tem que ser como expressão de gratidão. A gente não vem para a igreja, ou pelo menos não deveria, a gente não deve vir para a igreja para conquistar alguma coisa de Deus, fazer barganha com Deus, troca com Deus. A gente deve vir para a igreja com um sentimento de gratidão por aquilo que Ele já fez por nós. Aquilo que Davi diz no último versículo lá do Salmo 13. Quero falar bem daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. É o pedido que Davi faz: Senhor, eu quero poder dizer para as pessoas, o Senhor me livrou. Precisa chegar em casa hoje à noite e falar: Senhor, muito obrigado por mais um dia que o Senhor me deu, que bênção, que eu estava na igreja, e estava com a minha família, e estava com meu esposo, com a minha esposa, com os meus irmãos, e cheguei aqui em casa, eu tenho um lar, eu tenho uma casa, eu tenho um alimento, e amanhã vai ser um novo dia. Senhor, muito obrigado. Para de ficar chorando pelas quinquilharias desse mundo, de coisas que você nem precisa, talvez. Acho interessante uma fala que um irmão disse outro dia, que às vezes a gente gasta o dinheiro que não tem para comprar o que a gente não precisa, para impressionar pessoas que nem gostam da gente. É assim que a gente vai: não, vou comprar essa calça aqui, essa blusa aqui, porque eu quero chegar lá e todo mundo olha para mim. Vou comprar esse carro aqui porque eu quero impressionar. Vou comprar isso, vou fazer aquilo para impressionar. Aí se endivida, se enrola, se aperta. E aí fala assim: o diabo está tramando contra a minha vida. Mentira, você que está fazendo besteira. Gasta o dinheiro que não tem para comprar o que não precisa, para impressionar quem nem gosta de você, que não está nem aí com você. Vamos viver para servir o Senhor? Ele é merecedor, não é? Vamos esperar o tempo do Senhor, e o tempo do Senhor vai ser o tempo do Senhor, não vai vir nem antes nem depois. Enquanto tudo estiver acontecendo, vamos dar graças a Ele pelo pão de cada dia. Vamos de glória em glória louvar o Senhor, bendizer o Senhor por mais um dia que Ele nos dá, por mais uma semana vencida, e assim por diante. E é assim que nós vamos chegar lá na presença dEle. Fique em pé e vamos cantar.